E o bate-papo de hoje será sobre herpes zoster, né? Uma doença que está aí, que hoje nós estamos falando muito e as pessoas ainda não sabem o que é. Meu nome é Dulce, eu sou enfermeira do Biológico Vacinas. O Biológico colocou um carrossel no Instagram falando da nova vacina, né? E isso gerou, assim, uma polêmica grande e as pessoas mandaram bastante perguntas, bastante questionamento e hoje nós vamos responder algumas aqui para vocês. Por exemplo, né, as pessoas perguntaram, Dulce, o que é herpes zoster, né? Então, a herpes zoster é uma doença que a gente pega geralmente quando é pequeno, né? Então, é a catapora que a gente se contamina com o vírus da varicela zoster, e aí quando a gente é pequeno se manifesta em forma de catapora, que são as feridas pelo corpo, e quando nós envelhecemos, a imunidade da gente baixa, e aí esse vírus se aproveita e se torna infecção. Ele vem para a pele da gente e formam as bolhas na pele da gente. Isso é herpes zoster. A herpes zoster também, né? Na verdade não é a herpes zoster, né? O herpes zoster é uma doença também assim que prejudica bastante as pessoas imunodeprimidas, né? Que já tiveram catapora lá na infância, né? Quem são as pessoas imunodeprimidas, né? São as pessoas soropositivas para HIV, são as pessoas que tomam medicações que deprimem a imunidade. Essas pessoas também sofrem bastante com herpes zoster, né? Porque cai essa imunidade, esse vírus que está lá latente, ele se transforma em infecção, né? É uma doença que dói bastante, é uma doença muito comum que sai na região de tronco, que sai na região de membros inferiores e sai também na face. Inclusive, tá aí nas mídias, né? Nas redes sociais, um cantor famoso que teve, né, o herpes zoster, que acometeu a face dele. Quando isso acontece, a pessoa tem que procurar um profissional, ela tem que ir no oftalmo, tá bom? É muito importante porque causa sérios danos, tá bom? Pessoal, outra pergunta interessante aí que veio é como se pega a herpes zoster, né? Herpes zoster não se pega. É uma doença, como que faz então, né? É o que a gente já conversou. Quando pequenos, né, adquirimos o vírus varicela zoster, que daí, quando adultos, baixa a nossa imunidade, né? Porque com a velhice, após os 60 anos, a nossa imunidade baixa e aí sim manifestamos o herpes zoster, tá bom? Então eu não pego o herpes zoster. Se tiver uma pessoa na minha família com a doença, eu não vou pegar herpes zoster. Eu vou pegar o vírus e se eu nunca tiver tido catapora, eu vou manifestar a catapora. É assim que acontece. Então, como que acontece essa transmissão, né, desse vírus? Né? Ela acontece de pessoa para pessoa, né, através de gotículas de saliva, ou quando a pessoa está com as bolhas, né, dentro dessa bolha, pessoal, é vírus ativo que tem ali dentro, né? Então, se a pessoa se rompe uma bolha dessa e isso não está coberto, a pessoa acaba se contaminando, ela acaba contaminando outras pessoas. É assim que a gente pega, tá? A gente não pega pelo beijo, a gente não pega pela relação sexual, né? Ela é diferente de quando a gente escuta falar de herpes genital, herpes bucal, são doenças diferentes. Essa sim, nós pegamos através da relação sexual e nós podemos até conversar em um segundo momento a respeito dessas doenças também. Outro recadinho que eu queria dar para vocês é o seguinte, que quem teve catapora quando criança ou adulto, né, apresentou catapora, tem que prestar atenção nos sinais e sintomas, tem que prestar atenção na imunidade, porque pode vir a apresentar o herpes zoster, né? Baixou a imunidade, pode apresentar o herpes zoster, né? E quais são os sinais e sintomas dessa doença, né? O que a gente apresenta? Quando essa doença vem, quando a imunidade baixa e você tem esse vírus instalado lá numa região de um nervo do seu corpo, por exemplo, na região de tronco, essa região começa com uma coceira, começa com uma ardência, você tem febre
e aí saem as vesículas, que são as bolhas com água, tá bom? Quando baixou a imunidade, dentro de 2 a 3 dias, você inicia a apresentação dos sintomas e já aparecem as bolhas, tá bom? O vírus, ele tem um tempo, né? Ele não vai ficar eternamente ali em você. Ele fica aí por uns 7 dias, né? Quando a pessoa tem uma saúde bacana, ele fica ali por 7 dias e aí ele começa a secar, criar uma crosta e cair, tá bom? É assim que acontece a evolução, né? Nesse momento, a gente precisa tratar, né? A gente precisa entrar com medicação, você precisa procurar um médico. Começou a apresentar, assim, a apresentação dos sintomas, procure um médico, porque o tratamento precoce diminui muito a intensidade da doença, né? Diminui muito a dor, porque ele vai entrar também com analgésicos, né? Então isso é muito importante para você não sofrer tanto. Uma das complicações, né, aí que as pessoas reclamam muito é essa dor que fica, né, que é a neuralgia pós-herpética, né? Então, isso incomoda muito, as pessoas sofrem muito com isso, né? E aí, o que eu tenho para falar para vocês hoje, né? Da importância da vacina, da importância da pessoa tomar a vacina, né? Então, essa vacina nova que chegou aí, a Shingrix, ela pode ser tomada por qualquer pessoa acima de 50 anos de idade, né? Ela não é como a vacina que estava circulante, que pessoas imunodeprimidas não podiam tomar. Não, ela é diferente, né? Pelo contrário, pessoas imunodeprimidas a partir de 18 anos devem tomar essa vacina, né? Pessoas a partir de 50 anos, né, que é quando a nossa imunidade começa a baixar, devem tomar essa vacina, porque ela tem uma eficácia de mais de 97%, né, que ajuda a diminuir essa dor, né, que as pessoas sofrem tanto. Essa vacina também, ela tem uma durabilidade de 10 anos, né, para a pessoa. Então eu tomo em 2 doses, né, ela vem assim agora, são 2 doses intramuscular que a gente toma, tem um intervalo de 60 dias entre elas e você vai ter uma proteção por 10 anos. Só depois disso que você vai ter que tomar novamente, né? Então, o conselho que a gente tem para dar para vocês, que o Biológico Vacinas tem para dar, é que procurem saber dessa nova vacina da Herpes Zoster, que é a Shingrix, e vocês vão gostar de todas as novidades que nós temos para vocês.